Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão animados para esse sábado? Eu espero que sim, né? Então, hoje a live vai ser só comigo, né? Que nós vamos falar sobre a alimentação, eu vou tirar dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre alimentação no inverno, alimentação na festa junina, aí para quem vai curtir aí as festividades de São João, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Elaine Moraes, eu sou nutricionista e voluntária da ABC. E se vocês tiverem alguma perguntinha, pode mandar, algumas pessoas já mandaram, né? E como eu vou estar sozinha, eu vou só acenar para vocês, tá bom, gente? Quando começar a live, mas sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Compartilhem essa live, compartilhem a de ABC, que é importante para nós. Quem não segue o nosso canal do Instagram, do YouTube, segue. Quem não segue o Facebook também segue lá. E eu estou devendo para vocês, vou até anotar para não esquecer, que segunda-feira eu vou pôr a live da doutora Lia e mais essa, tá? No YouTube e no Facebook, tá bom? Então já entrou a Jane, já entrou a Lilian, já entrou a Ana Cristina, eu acho que é. Então, vou começar pelas perguntinhas que vocês me mandaram, tá? Então, a Sandra perguntou sobre o colesterol, né? E aí, o Dório já adiantou um pouquinho lá no grupo a resposta, né? Falando sobre a importância da alimentação e da atividade física, né? Então, tanto para o colesterol quanto para o diabetes, e a gente precisa lembrar que quem tem diabetes tem alto risco para as doenças cardiovasculares, então a gente precisa cuidar do nosso amigo do peito, tá bom? E aí a importância de fazer o acompanhamento da pressão, do colesterol, do ácido úrico, né? Fazer os exames necessários. E quando o colesterol se instala, né? Ou seja, quando a gente tem o aumento aí do colesterol total e das frações, a gente precisa, igual no diabetes, mudar o estilo de vida, né? E quando eu falo em mudança de estilo de vida, eu vou pegar 3 palavrinhas que o Rafa fala bastante aqui, né? Nas lives dele, o Rafa que é o nosso psicólogo. A primeira palavrinha é a aceitação, né? Então a gente precisa aceitar que a gente precisa mudar esse estilo de vida. A segunda palavrinha é paciência, né? A gente não vai abaixar esse colesterol ou controlar esse colesterol, controlar a nossa glicemia da noite pro dia, né? Então a gente precisa ter a paciência. E a segunda e a terceira, desculpa, é não desistir. Eu acho que essas são as 3 palavrinhas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai mudar o estilo de vida. E quando a gente fala em alimentação, eu falo que a gente tem que pensar sempre num equilíbrio. Então, eu vou reduzir algumas coisas e incluir outras, né? Então, no caso do colesterol, o que eu preciso reduzir ou aonde eu preciso talvez prestar atenção, né? O primeiro ponto, reduzir o consumo das gorduras saturadas. Quando eu falo gordura saturada, é a gordura de origem animal. Então, eu tenho que fazer uma reflexão da minha alimentação, né? E pensar, será que eu tô comendo mais gordura saturada do que eu preciso? E a outra gordura que a gente precisa prestar atenção é a gordura trans, que é a gordura dos industrializados. Eu bato muito na tecla e falo tanto que eu tenho até um caderninho escrito com o abrir menos e descascar mais. Será que eu estou abrindo mais e descascando menos? Quando eu estou abrindo mais e descascando menos, eu tô comendo mais gordura trans do que eu deveria, tá bom? Então, esse é o segundo ponto. Então, o de reduzir
é esses. E por outro lado, quando a gente fala em colesterol, a gente precisa falar em fibras, né? Então a gente precisa aumentar aí o consumo das fibras, o descascar mais, e a gente precisa aumentar o consumo de água. Quando eu falo em fibra, eu falo em água. E como o Dório falou, a atividade física. Então quem assistiu o podcast aí do Dório desse mês, eu não vou lembrar quando foi, mas ele tá aqui, eu acho que foi a nossa última atividade, ele falou que a gente tem que fazer exercício físico 5 vezes por semana e dar 10 mil passos por dia. Então esses são os pontos que a gente precisa pensar no colesterol e ter a aceitação, a paciência e não desistir. E importante também conversar com o médico para ver se é o caso de iniciar com alguma medicação. E aí lembrando que isso é com os médicos, mas este é o nosso passo. Então, essa é a primeira perguntinha, foi a perguntinha da Sandra. Então, vou falar bom dia para vocês agora. Bom dia, Andréia, beijo, saudade. A Cláudia, a Sandra, a Pati, a Fabiana, a Eliane, minha mãe, beijo mãe, Andressa, né? E a Eliette colocou aceitação, paciência e persistência. Acho que é outra palavra também importante aí, é não desistir aí e entender que é um processo, né? E aí, como o Rafa sempre falou, que errar faz parte do processo, e aí a importância dessas 3 palavrinhas quando a gente fala em mudança de estilo de vida, tá bom? Alguma perguntinha com relação ao colesterol? Ou posso seguir? Gente, me mandem aí. E bom dia para Eliette, bom dia para Luzia. Então, me sinalizem aí se vocês têm alguma perguntinha com relação ao colesterol, que aí eu vou pro próximo assunto. Então, coloco. Se alguém tiver uma perguntinha, põe eu ou um sim, que aí eu aguardo, senão eu vou pro próximo assunto. E o nosso próximo podcast de quarta-feira vai ser dia 13 de julho com o João Bosco. Então ele vai contar aí um pouquinho da história dele com relação ao diabetes, né? Ele que tem aí mais de 50 anos de diagnóstico e sem nenhuma complicação. Então eu vou pro próximo assunto. Se alguém tiver alguma perguntinha de colesterol, pode fazer depois que não tem problema. Então, a Jane me fez 3 perguntinhas. Ela me perguntou da aveia e da linhaça. E ela me perguntou da vitamina B12. Então, ela perguntou pra mim se a aveia e a linhaça pode ser consumida com a fruta e a quantidade, né? Então, pra Sandra, né, a aveia é um alimento interessante a gente incluir na nossa alimentação para ajudar aí no controle ou no tratamento do colesterol, né? A aveia, como ela é um alimento rico em fibras, né? Se a gente for incluir, a gente precisa aumentar a quantidade de água, como eu já falei. E a aveia, ela fala que os estudos falam num consumo de em torno de 30 gramas por dia, que daria aí de 1 a 2 colheres de sopa por dia. E a gente pode consumir com a fruta, pode consumir com iogurte, pode fazer, em vez da crepioca, fazer a aveioca. A gente pode incluir em alguma receita, né? Tem muitas receitas aí que usam, né, bolo, e usam a aveia junto com a farinha, né? Então, ela pode ser consumida, né? E para quem faz contagem de carboidrato, vê o quanto de carboidrato que tem. Então, vai comer com o iogurte, com a fruta e a aveia, vê o quanto de carboidrato tem nesse iogurte, vê o quanto de carboidrato tem nessa fruta e o quanto de carboidrato tem na aveia, para poder fazer a contagem de carboidrato e a aplicação da insulina,
tá bom? Então pode consumir, né? Só tomar cuidado que são 30 gramas por dia e lembrar da água, né? Então eu acabei de falar do João Bosco, o João Bosco entrou, a Maria José também tá aqui, a Costurizando também tá aqui, então da aveia é isso, pode consumir, né? E a aveia é importante porque as fibras, né, ajudam no controle da glicemia, no controle do colesterol, ajudam na saciedade também. Então, quem sente fome um pouquinho maior, é interessante de repente colocar junto com a fruta, a aveia, para promover um pouquinho mais da saciedade. E a Jane me perguntou da linhaça. Então, a linhaça, ou a gente consome aveia, ou a gente consome a linhaça, que aí também pode ser com a fruta, com o iogurte, com o leite, enfim, tá? E aí a mesma quantidade, então, ou a gente usa 2 colheres de sopa por dia de aveia, ou a gente usa 2 colheres de sopa de linhaça por dia, né? E ela me perguntou com relação ao ômega 3, né? E a linhaça, ela tem o ômega 3, mas esse ômega 3 ele precisa ser convertido em EPA e DHA. Então, quando a gente come um peixe, por exemplo, né, o peixe já tem o ômega 3 nessa forma ativa, mas é uma fonte interessante de ômega 3, principalmente para quem aí os veganos, os vegetarianos, enfim, quem faz a exclusão da proteína animal, pode usar o ômega 3, pode usar a linhaça, desculpa. Cadê a perguntinha da Fabiana? A Fabiana perguntou se granola e aveia têm a mesma função, né? Então, a granola e a aveia, assim como a linhaça, elas são do mesmo grupo. Então, a gente escolhe um deles, mas entre a granola e a aveia tem um valor nutricional melhor. Então, eu acho que eu gosto muito da variedade. Então, eu acho que você pode variar entre eles, entre a granola, a aveia e a linhaça. E a granola dá em torno de 3 a 4 colheres de sopa por dia, tá bom? E também aí com a fruta, com o iogurte, enfim, pode fazer essas trocas. E é importante também para vocês que têm diabetes, medir a glicemia com as 3 opções aí, com a granola, com a aveia e com a linhaça, para entender como que funciona aí a curva glicêmica de vocês, tá bom? Marcos, você me mandou uma solicitação. Você quer fazer alguma pergunta? Se sim, eu te aceito. Se não, se você apertou sem querer, você me avisa que aí eu não te chamo. Tá. E a Jane perguntou sobre a B12. Então, a B12 é uma vitamina do complexo B, né? A função dela, ela tá muito ligada à parte cognitiva, né? Então, a gente precisa avaliar a nossa vitamina do complexo B, a B12, né? E o que a gente faz quando ela está baixa? Então, primeiro ponto, a gente precisa avaliar as vitaminas a vitamina B12, a gente precisa avaliar ela com outros exames. Então, a gente precisa avaliar com o hemograma completo, com a vitamina B12, com o ferro, com a ferritina, com o ácido fólico e com a homocisteína. Então, são esses exames que a gente precisa para avaliar a vitamina B12. E aí, se ela tiver baixa, primeiro ponto, a gente precisa pensar no nosso consumo de carne vermelha, né? Porque é a principal fonte de vitamina B12. Então, se eu estou consumindo carne vermelha, com que frequência, quantidade, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pensar, a B12, ela precisa do fator intrínseco. Então, pessoas que às vezes têm gastrite ou algum problema de estômago, pode ter uma deficiência de B12 por conta disso. Então, precisa avaliar aí consumo de carne, precisa avaliar o estômago.
E, se for o caso, a suplementação. E aí precisa conversar ou com o nutricionista ou com o médico pra gente ver a quantidade, por quanto tempo, né? Mas é importante fazer todos esses exames, mostrar pro médico para ele fazer aí a proposta da suplementação, né? E a B12, a faixa de referência da B12 é muito grande, né? Quando a gente pega no exame de laboratório. E aí eu gosto de usar o meio. Então pega no laboratório que você fez o valor final, né? O valor menor e o valor maior, soma, divide por 2. E aí o ideal é a B12 estar dentro desse valor aí, próximo desse valor. Não precisa ser exatamente esse valor, mas próximo dali, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, Jane, pode me perguntar. O Rogério também tá aqui, a Sônia também. Tá. O João Bosco tá perguntando sobre a proteína texturizada de soja, né? Então, a proteína texturizada de soja, ou popular proteína de soja, né, que a gente fala, é interessante porque ela tem uma composição muito parecida com a da carne vermelha, com a vantagem que ela não tem a gordura saturada, né? Então, pode usar em substituição aí as carnes, né? Então, carne, frango, peixe, ovo, pode usar a proteína texturizada de soja. Importante, ela precisa hidratar, né? Então, sempre o dobro de água. Então, se eu vou fazer meia xícara de proteína, eu vou colocar uma xícara de água para ela hidratar, em torno ali de 20 minutinhos. E depois a gente cozinha, faz ela como a gente faria a outra carne, usando bastante os temperos, principalmente os temperinhos naturais, né? E os estudos falando pro colesterol, né? Aproveitando a perguntinha da Sandra, fala pra gente comer em torno de 50 a 60 gramas aí da proteína texturizada de soja, tá bom? Isso, Jane. Então, eu não vou inventar aqui só para fazer uma conta fácil. Então, que o valor é maior de referência. Então, o valor vai entre 100 e 500. Ele é um pouco maior. Acho que é de 100 a 900, se eu não me engano. E aí, a gente divide por 2. Então, eu somo 100, somos 900, dá 1.000. Dividido por 2 dá 500. Então, tem que estar próximo de 500. Se deu menos de 200, aí tá deficiente mesmo. Se eu não me engano, o valor final é 199. Se você quiser me falar, pode me falar. Se eu não me engano, é 199, é 800 e uns quebradinhos, né? Então, se ela tá menos de 200, ela tá deficiente. Então, nesse caso, precisa ver consumo de carne, precisa ver essa parte do estômago, mas precisa da suplementação pra gente poder corrigir e aí depois a gente manter do jeitinho que dá. Travei, gente? Me falem aí se eu travei. Então, eu não travei. Jane, se você quiser, eu repito novamente pra você, tá bom? Tá. Não, eu não travei. Ótimo. Vão me avisando, porque eu tô sozinha aqui. Eu não sei como que fica. Viu? Não, qualquer coisa, vão escrevendo aí, vão interagindo comigo, por favor. Então, Jane, eu vou repetir de novo. Então, se deu menos de 200 o seu exame, a minha sugestão, repete aqueles 6 exames que eu falei. E aí, vê como que tá o consumo de carne, vê como que tá aí essa questão do estômago. E outro ponto importante, não sei, se for DM2, vê com relação à metformina,
tá? O uso da metformina e faz a suplementação, mas e aí vai precisar fazer sempre esse acompanhamento, tá bom? A B12 é uma vitamina importante aí. Então tá tudo certinho. E o Maurício me perguntou se quem tem diabetes pode comer amendoim, né? Eu diria, e até já vou começar a entrar aí um pouquinho na alimentação da festa junina, né? Que o diabético, ele pode comer de tudo, né? Ele não tem nenhuma restrição, porque mesmo o açúcar, ele é importante quando a gente tem uma hipoglicemia. Então, o diabético, ele pode comer o amendoim com moderação, né? Entender que é um alimento que tem uma quantidade grande de gordura e tem uma quantidade grande de calorias. Então, se você está acima do peso, pode consumir, mas uma quantidade menor, tá bom? Vou começar com a festa junina. Então, né? Então, Ixi, tá travando pra você. Entra e sai de novo, Jane, pra ver. Porque só pra você que tá travando. Né? Então, a Vanessa também entrou, tá? O Marco Seco falou que lá tá tudo ok. A Simone também. Então, vou continuar, né? Então, vou começar aqui com a alimentação no frio, né? Então, primeiro ponto que eu queria... as nozes, Paty, é a mesma coisa que o amendoim. Nozes, castanha, amêndoas, né? São alimentos que têm bastante calorias e bastante gordura, né? Então, apesar de ser uma gordura boa, a gente também precisa prestar atenção nesse consumo, tá bom? Eu falo de 5 a 10, né? Oleaginosos aí por dia, né? Não mais do que isso, né? Então, que você pode dividir, pode 2 castanhas, 2 de cada, enfim, mas não passar de 10, entre aspas, castanhas oleaginosas por dia, tá bom? Normalizou, Jane? Então, primeiro ponto importante quando a gente fala de frio. No frio, a gente diminui o consumo de água. Então, a primeira dica aqui é a gente se policiar com a água. Lembrando que a recomendação de água é de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, a gente pega a calculadora e multiplica 30 vezes o nosso peso. Vai dar a quantidade de ml que a gente tem que tomar por dia, tá? Então, é importante prestar atenção porque a gente diminui o consumo de água. Então, esse é o primeiro ponto. Os chazinhos, né, sem açúcar e sem adoçante, também são bem-vindos, né, de 300 a 600 ml por dia, né, então, chazinho, principalmente os chazinhos claros, camomila, hortelã, erva doce, alecrim, né, então, são bem-vindos, também podem entrar nessa hidratação no frio. E o café, vou aproveitar e falar um pouquinho dele, né? O consumo do café é até 200 ml por dia. Quando a gente fala daqueles copinhos que a gente tem no trabalho, ou aquela xicrinha de café, são 4 xicrinhas daquela por dia. De preferência sem açúcar e sem adoçante, tá? E o café... minha sugestão é a gente tentar consumir esses 200 ml até por volta das 4 horas, porque ele pode comprometer o nosso sono a partir desse momento, né? Então, o sono é importante. Ou consumir esses 200 ml na parte da manhã e esses chazinhos claros à tarde e a água durante o dia. Sempre pequenos golinhos, né? Eu falo que não é pra gente deixar vir a sede e tomar tudo de uma vez, né? Então, esse é um ponto. Outro, chá de canela também é bom, pode misturar. Eu gosto de maçã com canela e camomila. É um dos chás que eu mais
gosto de tomar, né? Ou a canela com a, né, por exemplo, banana com canela e aveia, também fica bem gostoso, né? Pode ser um jeito de consumir a canela, pode ser um jeito de consumir uma fruta, ou aumentar a quantidade de fibras aí com a aveia, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção no frio, a gente diminui, né, o consumo de água e também das frutas, verduras e legumes. Então, a gente também precisa ficar um pouquinho atenta com as frutas, verduras e legumes. A recomendação de frutas, verduras e legumes, né? Ou seja, ao longo do dia, a gente tem que consumir de fruta, verdura e legumes em torno de 400 gramas por dia, que não é uma tarefa fácil, tá? Então, a gente precisa prestar atenção aí no quanto de salada a gente tem colocado no nosso prato, quanto de legumes, se a gente tá consumindo aí. Eu falo que uma frutinha por período, né? Então, tentar pôr uma frutinha na parte da manhã, uma frutinha na parte da tarde, uma frutinha na parte da noite, né? Lembrando que quem tem diabetes pode comer todas as frutas, pode comer todas as verduras, pode comer todas as verduras, todos os legumes também, tá? E as frutas, verduras e legumes tem fibras, tem vitaminas, tem minerais, tem antioxidantes, né? Que são importantes para o controle da pressão, do colesterol, da glicemia, da saciedade, do funcionamento do intestino. Então, é importante a gente pôr. E aí, vem aquela regrinha que eu e a Eliette, a gente sempre fala, das 5 cores no prato, né? Então, na hora que vai montar o prato, faz uma divisão imaginária de 3. E aí, pra gente pôr a mesma proporção de verduras e legumes, de arroz e feijão e de mistura, né? Pra quem é mais seletivo, começa experimentando, inclui junto com a comida, mas é importante a gente começar esse desafio das 5 cores no prato, tá? As frutas aí, como eu falei, né, de 3 a 5 frutinhas por dia, porque aí tem mais chances da gente chegar próximo daquela recomendação das 400 gramas de frutas, verduras e legumes, né? Quem tiver a balancinha e quiser pesar para ver o quanto tá consumindo de frutas, verduras e legumes, pode pesar, né? Nós vamos entrar agora em julho, né, nas férias, né, das crianças, nas férias escolares, e aí é importante, né, aproveitar para falar para tentar fazer eles manterem uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de exercício, uma rotina da aplicação da insulina, a rotina de automonitorização, né, de medir aí a glicemia, né, não é porque eu brinco que eles tiraram férias, mas o diabetes não tira férias, então é importante. É claro que vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde, mas é importante tentar manter o máximo possível uma rotina, tá bom? Deixa eu ver se veio. Não, só veio a pergunta. A Tatiane entrou, a Simone perguntou do chazinho de canela, eu já respondi, a Naimá também entrou, a Laura entrou, a Aline entrou também. Então, falei da rotina, falei das frutas, verduras, falei da água. Férias, frio, festa junina, difícil de manter a comilança. E aí a importância da rotina, tá, Simone? E aí já vou entrar um pouquinho, né? A festa junina ou as festas, né? É importante a gente, eu brinco que são eventos que a gente sai da rotina e é importante a gente estipular o número de eventos que a gente vai sair da rotina por semana. Então, a minha sugestão é sair de 2 a 3 refeições por semana. Então, que nem esse fim de semana que vai ter a festa junina, vai sair da rotina durante a festa junina, né? Então,
tem uma festa, vou sair da rotina naquela festa. É importante a gente tentar durante a semana manter o máximo possível essa alimentação saudável, esse sono, esse exercício, a medição da glicemia, para no final de semana que vai sair um pouquinho do sono, vai sair um pouquinho da alimentação, mas manter a monitorização e a medicação, tá bom? E aí é importante a gente pensar sempre nisso. Então, na festa junina, eu vou comer coisas diferentes, então eu só vou comer naquele momento. A minha sugestão é deixar sair uma refeição por dia. Então, escolhe dos 7 dias, se são 2 ou se são 3, não ser tudo no mesmo dia, né? Não sair da rotina no café da manhã, no almoço e no jantar, mas de repente um dia por refeição. A Paloma também entrou, então esse é importante. Então é uma refeição que a gente sai da rotina e é importante a gente pensar nessas refeições. Pensar que a festa junina, né, como a Simone colocou, é uma comilança, né, porque são alimentos com alto valor calórico, com alta quantidade de gordura, com alta quantidade de carboidrato. E aí, quem assistiu o podcast que a gente fez com o Dório, a gente falou um pouquinho, né, que não é só o carboidrato que interfere na glicemia. Então, quem não assistiu, assiste, que essa live tá muito boa, tá bom? E aí, a gente vai, quem é DM1, vai fazer a contagem de carboidrato do que comer durante a festa junina, né? E vai fazer a aplicação da insulina conforme essa contagem, conforme a sua relação combinada entre você, o médico, o seu nutricionista. Quem tem dose fixa de quantidade de carboidrato por refeição ou dose fixa de quantidade de insulina, usa a quantidade de ou tenta. Então, por exemplo, se eu vou à tarde para uma festa junina e eu posso comer 30 gramas de carboidrato, eu vou, dentro das opções que tem ali durante a festa, comer 30 gramas de carboidrato, tá bom? Então, mantenha a mesma quantidade, tá bom? E é importante, quem tem dose fixa, ou mesmo quem vai fazer a contagem de carboidrato, monitorar a glicemia depois das festas, né? Depois da festa junina ou de qualquer outra festa, tá bom? Quem tem diabetes tipo 2, a moderação na quantidade, tá? E sempre medir a glicemia antes e após a festa, né? Lembrar que criança às vezes muito mais brinca nessas festas do que come, então também prestar atenção aí se não vai ter um risco de hipoglicemia com as crianças, tá bom? Sopa, né? Que é uma coisa que é comum a gente fazer. Aí quando entra semaninha de frio, né? Semana que vem vai fazer frio, a gente acaba aí recorrendo para sopinhas. Então, nas sopas, a gente escolhe um tipo de carboidrato para colocar. A gente escolhe um tipo de proteína, então proteína animal ou proteína vegetal, né? Então, o que é um tipo de carboidrato? Pode ser a batata, pode ser a mandioca, pode ser a mandioquinha, pode ser o arroz, pode ser o macarrão. Então, eu escolho um. E se eu colocar esse tipo de carboidrato, essa sopa eu não vou comer com pão, né? Porque senão ficam 2 carboidratos. A proteína, uma carne, um frango, ou um feijão, ou uma lentilha, ou um grão de bico, né? Então, eu escolho um tipo de proteína. E 2 tipos de verdura e legumes, pelo menos. Tá? Então, eu sempre vou montar a sopa com essa composição. Evitar fazer sopa batida, sopa coada, porque a mastigação é importante para a saciedade. Então, ou se vai bater alguma coisa, deixa outras com um pedacinho, né? É importante fazer essa composição. Então, das sopas. A outra coisa importante, né? Eu falei ali do colesterol, eu falei dos industrializados, né? Dos ultraprocessados, foi quando eu mostrei aí o abrir menos, descascar mais.
Estipular a quantidade e a frequência, principalmente com as crianças, né? Então, se vai comer no fim de semana, né? Uma vez, 2 vezes, né? Quantas vezes vai consumir, o que vai consumir, mostrar para a criança o que é um ultraprocessado. Então, ultraprocessado é aquele alimento que tem mais de 5 ingredientes ali na lista, né? Eu brinco que é aquele alimento que tem um monte de nome que a gente não sabe o que é. Então, a gente precisa estipular com eles. Fazer um combinado e persistir com o combinado com a criança, né? Os grãos e os cereais integrais é importante a gente usar também. O grão de bico, um arroz integral, a aveia, a linhaça, né? Porque tem fibras, tem ferro, tem as vitaminas do complexo B também, né? Lembrar de trocar, né, os temperinhos prontos pelos temperinhos naturais. Então, os alhos, cebola, salsinha, orégano, cheiro verde, enfim. Os temperos que vocês gostarem, tá? Mas tirar os pozinhos da vida, né? Na hora de cozinhar, usar o azeite ou um óleo vegetal, né? O azeite, ele tem uma composição melhor, né? Ele tem a gordura monoinsaturada, então vale a pena investir no azeite. E quando for comprar o azeite, né? Escolher embalagem de vidro escura, esse é um ponto, né? O segundo ponto, olhar a acidez, né? Para pegar o com menor acidez. E olhar a data de fabricação. E se ela tiver mais de 6 meses, tentar evitar, né? Pegar um azeite com uma fabricação mais recente, tá? Esse é um outro ponto importante. E agora eu vou mandar 2 perguntinhas para vocês, né? Porque eu não gosto de ficar aqui falando sozinha, né? Pra gente aprender um pouquinho também. Então, a minha primeira perguntinha é: o macarrão cozido, ele tem alto ou baixo índice glicêmico? Respondem aí pra mim. Macarrão cozido tem alto ou baixo índice glicêmico? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha. Alto, a Lilian respondeu. Vamos lá. Alto, a Laura respondeu. Alto, a Fabiana respondeu. Aumenta um pouco, a Simone. A Tatiana alto. O Marcos baixo. E aí? Marcos, fala aí pra mim por que baixo. Eu também gosto bastante do macarrão. Acho que todo mundo gosta, né? Ninguém... A Eliane colocou baixo, então o Marcos e a Eliane escreve pra mim aí, por que baixo? Por que vocês acham que é baixo? A Paty colocou altíssimo. Ainda bem que Fernandinho não gosta de massa. A Paloma colocou alto. Quem dera fosse baixo. Ah, você acha que é baixo. Ah, entendi. Então é alto pra você. João Bosco, eu acho que eu acho que macarrão cozido de alto. Muito alto índice glicêmico. Alto com certeza. Então você acha que é alto, tá? Então só a Eliane que acha que é baixo. Eliane, fala pra mim por que é baixo.
Então, enquanto a Eliane escreve, eu vou falar um pouquinho, né? O índice glicêmico, ele é... Ah, você gostaria que fosse... Ah, tá. Então, todo mundo acha que é alto. Então, o índice glicêmico, ele é um parâmetro de comparação, né? Então, por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho 1,5 m. Então, eu sou menor do que, por exemplo, a Eliette, né? Mas existem pessoas que são mais altas que a Eliette. Então, tem pessoas que são maiores que ela. Então, o índice glicêmico é isso. Ele é uma comparação dos alimentos com relação ao pão ou à glicose, né? E aí tem uma classificação. Então, a referência ao pão e à glicose. O que tiver abaixo do pão tem baixo índice glicêmico. O que tiver acima do pão tem alto índice glicêmico. Então, a classificação do índice glicêmico é... Baixo índice glicêmico é quando o valor é menor que 55. Então, quando tá lá na tabelinha menor que 55 é baixo índice glicêmico. Médio índice glicêmico é entre 56 e 69. E acima de 70 é alto índice glicêmico. E o macarrão cozido, ele tem um índice glicêmico de 46. Ou seja, ele tem um baixo índice glicêmico. Mas, como a Simone colocou, ele pode aumentar um pouquinho a glicemia. Então, o índice glicêmico, ele é um parâmetro só. O importante é, como a Simone falou, a gente ver como o macarrão se comporta. Então, a Simone colocou que aumenta um pouquinho a glicemia, porque provavelmente ela observou que no Marcos, o macarrão aumenta um pouquinho a glicemia. Agora, quando eu faço um macarrão com molho vermelho, com carne moída, com milho, enfim, com cenoura, com brócolis, eu tô colocando outros componentes e aí eu não consigo saber o índice glicêmico. Mas o macarrão cozido, ele tem um baixo índice glicêmico. E eu trouxe aqui justamente para mostrar para vocês, pra gente saber interpretar as tabelinhas que aparecem. Mas o mais importante é a gente medir a glicemia ou capilar ou via sensor pra gente ver como que se comporta o macarrão. Na verdade, a internet, por isso que eu escolhi o macarrão para falar. A internet fala muito do macarrão como um alto índice glicêmico. E aí eu quis justamente trazer isso. A lasanha, né, Naimá, é uma refeição difícil pra gente controlar, porque ela tem a massa, ela tem a proteína, ela tem o molho vermelho, ela tem o molho branco, né? Então, ela é uma refeição que tem a gordura, a proteína e o carboidrato. Eu acredito que a lasanha e pizza talvez sejam as duas refeições mais difíceis da gente acertar aí na contagem de carboidrato, mas é importante, eu acho que se ele gosta, estipula uma quantidade de vezes para ele comer a quantidade e vai ajustando aí a insulina conforme o dia, né? E não deixar de pôr talvez uma saladinha junto, uma fibra junto, né, antes dessa lasanha, para tentar fazer com que essa glicemia suba menos. Três vezes que o Fernandinho comeu por falta de opção, a glicemia dele foi para cima de 300. É isso, né? Então a importância de monitorar. E você falou que ele não gosta muito, ou de repente talvez foi a quantidade, ou misturar, né? Eu acho legal fazer o macarrão com um brócolis, uma cenoura, um grão de bico, uma proteína, né? Pra gente ter aí um pouquinho da proteína, ter um pouquinho das verduras e dos legumes, dos grãos, das fibras, pra gente tentar controlar um pouquinho mais essa glicemia. O Robson entrou. E o melhor é o integral, né? O integral vai ter um pouquinho mais de fibra. E aí o índice glicêmico talvez seja um pouquinho menor,
mas o macarrão, o que eu falei aqui, Naimá, foi o macarrão cozido normal, o sem fibras. Então, o macarrão cozido, ele tem um baixo índice glicêmico. E a outra perguntinha é: batata cozida, batata inglesa normal cozida, tem alto, médio ou baixo índice glicêmico? E a batata doce cozida tem alto, médio ou baixo índice glicêmico? Vamos lá. E a Simone perguntou: o Marcos, quando come macarrão, lasanha ou panqueca, não come arroz e come salada antes. Perfeito. É isso. Então, ele faz a saladinha antes e aí ele come o macarrão ou a lasanha ou a panqueca e não come o arroz. Perfeito. Certinho. Então, vamos lá. Batata normal, batata inglesa e batata doce. Alto, médio ou baixo índice glicêmico? Vamos lá, gente. Pra gente aprender. A Tami entrou. Então, Tami, eu tô perguntando pra eles se batata inglesa e batata doce tem alto, médio ou baixo índice glicêmico. A batata alta, a batata inglesa alta. Varia da quantidade de pessoa para pessoa. No Marcos. Tá. Então, batata doce médio. Tá. Simone, depois eu vou voltar na sua pergunta, no seu comentário lá. Então, batata inglesa alta e batata doce baixa. Batata doce baixa. Então, batata inglesa alta, batata doce baixa. Varia de quantidade. As outras alta. A batata doce baixa e batata inglesa alta. Entendi, Jane. O Marcos colocou varia de quantidade. Vou juntar a do Marcos com a da Simone. Na minha filha, a glicemia vai no topo com batata doce. Batata doce mais baixa que as outras. Mesmo corrigindo, a Tami colocou. Batata baroa, o que é? Batata baroa é a mandioquinha. Eu acho que é em Minas que eles falam batata baroa, se eu não me engano. Então, vamos lá. Então, vou falar de novo a classificação. Então, baixo é menor que 55, alto é acima de 70 e o que tá no meio é o médio. Então, a batata inglesa cozida, ela tem um índice glicêmico de 58, então ela é média. E a batata doce, 44, é baixa, né? Então, batata doce tem baixo índice glicêmico, batata inglesa, médio índice glicêmico. Aí, vocês falaram que a batata doce sobe, então cadê? Vou pegar da Simone aqui, peraí. Então, ela falou varia da quantidade, e é isso mesmo, né? E de pessoa para pessoa, exatamente. Viu como o índice glicêmico, ele é só um parâmetro? Porque vocês viram que a batata doce, para vocês que tem um baixo índice glicêmico, às vezes aumenta a glicemia para vocês. Então, é só um parâmetro pra gente olhar essas tabelinhas, mas a gente vê como que a nossa glicemia se comporta com a alimentação. E eu acho que esse é um ponto que eu falo bastante no consultório para quem tem diabetes. Veja como se comporta a sua glicemia, né? A automonitorização, por isso que aqui, quando a gente fez aquela live com aquele podcast com o Márcio, o doutor Márcio falou, a Andréia também falou, da monitorização da glicemia, tá?
Então, varia de quantidade né, da quantidade de pessoa para pessoa, porque no Marcos a batata sobe mais do que a batata inglesa, né? Então, a gente precisa... Então, talvez para o Marcos, a batata doce não seja um alimento que não é que é proibido, mas talvez ele precise comer com uma frequência menor e numa quantidade menor, né? Então, o Marcos falou que varia de quantidade, né? Lembrar que a batata e a batata doce é do grupo do arroz, né? Então, quando a gente pega aquela divisão do prato, eu substituo o arroz pela batata ou pela batata doce. A Tami também, né? Então, a filha dela, quando come a batata doce, a glicemia sobe. Então, prestar um pouquinho de atenção. Mesmo corrigindo, né? Gosto da batata doce assada com casca e tudo. Tem alguma vantagem sobre a cozida? O índice glicêmico, talvez a batata doce tenha um pouquinho mais de fibra, mas eu acho que é importante a variedade, né? Fazer as trocas entre o macarrão, a batata doce, a mandioquinha, a mandioca, e aí ver como que se comporta a sua glicemia. Tá? Então, a Paty falou que faz a batata na air fryer uma vez por mês pro Fernandinho, né? A batata doce a Paty já coloca na sopa porque ele não gosta, né? Então, é isso, é a importância da variedade, né? A gente variar aí a alimentação, né? E observar a glicemia de vocês, né? Então, eu trouxe aí esse bate-papo pra gente interagir um pouquinho, né? Sobre os alimentos, sobre o índice glicêmico, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que tenha ajudado vocês aí um pouquinho a desmistificar, né? Com relação à alimentação, porque a gente sabe que tem bastante dúvida, tem muita informação desencontrada aí na internet, né? E como dica de ABC, eu vou pôr pra gente abrir menos e descascar mais, né? Porque eu acho que é esse que é o nosso objetivo. E lembrar sempre da aceitação, da paciência, da persistência e não desistirem. E pra molecadinha aí que vai curtir as férias de julho, lembrar que são as férias que tiram lembrar que o diabetes não tira férias. Acho que é outra dica também, né? Que o diabetes não tira férias. E conforme vocês forem tendo alguma dúvida com relação à alimentação, vão colocando aí nos grupos que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. E semana que vem, eu não lembro quem que é o convidado, mas dia 13 de julho nós vamos fazer o podcast com o João Bosco, né, de quarta-feira, na quarta tarde. E não me abandonem a semana que vem, tá bom, gente? Tá. Não tem nenhuma pergunta. E como a Eliette colocou, curtam, compartilhem, né? Ajudem a gente, né? Que a gente faz essas lives. Eu e a Eliette, a gente monta essas lives pra vocês com muito carinho, com muito amor. Então, não nos abandonem, curtam, compartilhem, se inscrevam aí nos nossos canais, tá bom? Beijo!